Olá pessoal, tudo bem? Tenha um bom dia, uma boa tarde aí, dependendo do momento que você esteja assistindo esse vídeo, né? Bom, nesse vídeo, nessa aula, aliás, nós vamos fazer a correção da lista de exercícios da última aula, né? Ou seja, referente a aula de análise combinatória parte 1, onde a gente viu o princípio fundamental da contagem, permutação simples e permutação com repetição, ou seja, permutação com elementos repetidos. Porque a permutação simples você tem elementos distintos, diferentes, ok? Bom, vamos lá? Tem uma listinha com 10 questões, ok? Bem selecionadas. Poderia ter feito mais questões, mas aí fica muito extenso. A gente pode fazer mais questões disso nas próximas aulas de revisão, ok? É um assunto muitíssimo importante para o Enem, e a probabilidade que vem logo depois também é muito importante para o Enem, tá? Então daqui a pouco a gente vai estar fazendo questões do Enem, ok? Prometo, se eu não cumprir, podem me cobrar, porque eu posso esquecer. Vamos lá, gente. Olha só. Exercício 1. Para ir à praia, Silvia pretende colocar um maiô e uma canga. Sabendo que ela possui 5 maiôs... Deixa eu sublinhar logo isso aqui. 5 maiôs diferentes e 3 maiôs também de modelos diferentes. Perdão. E 3 modelos diferentes de canga, determina o número de maneiras distintas dela se vestir. Pessoal, como que vocês vão se vestir? Vocês não. Silvia. Ela vai escolher primeiro, então ela vai ter o primeiro momento de decisão, que é colocar o maiô. E o segundo momento de decisão, escolher a canga. Bom, vou colocar aqui do lado uma linhazinha vezes a segunda linhazinha. O primeiro momento é escolher o maiô. E o segundo momento é escolher a canga. Pois bem, quantos maiôs a gente tem de opções? 5. Então, 5. Quantas cangas? 3. Ora, 3 vezes 5, 15. Então, o resultado número 1 são 15 maneiras distintas de se vestir. Ok? Número 2. Eu vou diminuir um pouquinho aqui a tela para eu poder ter mais espaço aqui do lado. Tá? Esse aqui foi o número 1. Vamos ao número 2. Um restaurante oferece almoço a R$40, incluindo entrada, prato principal e sobremesa. Então, você tem que escolher esses 3. Né? Você tem 3 momentos de decisão. O momento de decidir a entrada, decidir o prato principal e decidir a sobremesa. De quantas formas distintas um cliente pode fazer seu pedido? Se existem 4 opções de entrada, 3 opções de prato principal e 2 opções de sobremesa. Ora, basta multiplicar as 4 opções para a entrada pelas 3 opções de prato principal vezes as 2 opções de sobremesa. 3 vezes 4, 12 vezes 2, 24. Ok? Número 3. Responda. Bom, letra A. Quantos números de 5 algarismos existem? Bom, quando eu escrevo um número de 5 algarismos, eu tenho 5 momentos de decisão, que cada momento é o momento de escrever um algarismo, ok? Então você vai escolher um algarismo para cada casinha, né? Para cada ordem, né? Eu nunca lembro se é a ordem ou se é a classe, mas enfim, então eu vou colocar 5 tracinhos aqui. No primeiro algarismo, eu tenho... Bom, antes da gente pensar em qual lugar escrever esse algarismo, a gente tem que pensar em quantos algarismos eu tenho disponíveis para eu escrever números. Eu tenho 10, de 0 a 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 10 algarismos. Existem 10 algarismos. Só que, agora vamos para o problema. No primeiro exercício, nesse primeiro
algarismo, eu posso escolher quais algarismos? Eu posso escolher o zero? Não. Porque se eu coloco um zero à esquerda, esse número não tem aquele algarismo. Por exemplo, 120 é um número. Agora, 0, 1, 2 é o número 12, né? Aqui é 120 e aqui é 12. Esse zero aqui, ele não tem valor relativo, né? Ele é algarismo zero, mas ali naquela casa ele não tem valor nenhum, tá? Então ele não pode ser zero na primeira casa. Não podendo ser zero na primeira casa, isso me limita o meu rol de opções. Eu vou ter do algarismo 1 ao algarismo 9, então eu tenho 9 opções. Vou escrever de vermelho mesmo, 9 opções. Já na segunda casa, eu posso escrever o zero, eu posso escrever qualquer algarismo, então eu tenho 10 opções. A mesma coisa aqui, a mesma coisa no outro, a mesma coisa no último. Portanto, eu tenho 90.000 números de 5 algarismos existentes. E qual é o primeiro número de 5 algarismos? É o 10.000. Qual é o último? É o 99.999. Você poderia até fazer essa subtração, né? Tirar esses 9.999 de 99.999, que você encontraria esses 900. Mas não é a ideia aqui. A ideia é a gente usar o princípio fundamental da contagem. Vamos prosseguir? Letra B. Quantos números ímpares de 5 algarismos existem? Bom, de novo, 5 algarismos, vou colocar 5 casinhas aqui, tá? Na primeira casa a gente já sabe que eu não posso escrever o zero, então eu tenho 9 opções. Na última, aí eu vou para a última casa. Observe, na apostila que eu disponibilizei na plataforma, que eu escrevi, e também em algumas observações na própria videoaula da última videoaula, eu falei que tem as restrições. A gente tem que começar pelas restrições. Observe que no item A eu comecei pela restrição que é no início, né? Coincidiu com o início, que é aquela restrição que diz que eu não posso usar zero no primeiro algarismo. E aqui, ao invés de eu já escrever um monte de 10 aqui no meio, eu vou para a última primeiro, para a última casa. Por quê? Aqui ele está colocando quantos números ímpares. Eu quero contar números ímpares. O que são números ímpares? Números ímpares são números que terminam com algarismos ímpares, né? E quais são os algarismos ímpares? 1, 3, 5, 9. 1, 3, 5, 9. 1, 3, 5, 7, 9. Perdão, faltou um aqui. 5. Então, como eu tenho 5 opções, eu vou escrever essas 5 opções aqui no final. E aqui no meio, nas outras 10 casas, eu posso escrever qualquer, né? Qualquer algarismo entre 0 e 9. Então, eu tenho 10 opções aqui, eu tenho 10 opções aqui, eu tenho 10 opções aqui. E aí, basta eu fazer 4 vezes 5, 45, com 3 zeros, 45.000, tá? Falei muito, vou correr um pouquinho aqui na letra C. Quantos números de 5 algarismos distintos começam por 7? Vamos lá, esse aqui já ficou um pouquinho diferente, mas é bem legal. Bom, começa com 7, então não preciso me preocupar. Por quê? Eu só tenho uma opção para o primeiro algarismo, para a primeira casa. Qual é essa única opção? É o algarismo 7, então não preciso me preocupar em pensar se cabe o zero, se não cabe e tudo mais. Agora, a outra restrição é distintos que começam... Distintos. Então, não vou colocar um monte de 10 aqui agora. Vai ser um pouco diferente. Vamos pensar casa por casa. A segunda casa depois desse 1 aí. Eu já escrevi o algarismo 7 na primeira casa. Quantas opções agora eu tenho para escolher na segunda? Né? Eu tenho opções. Quantas opções eu tenho quando eu for escolher esse algarismo? Eu tenho 9 opções. Por quê? De 0 até 9, eu tenho 10 opções. Só que nessas opções eu vou tirar o 7, porque o 7 eu já escrevi. Então eu vou ter 9 opções. Das 10 opções eu tirei uma e ficou com 9. 9 opções. Suponhamos que eu tenha escrevido no algarismo 2.
Já usei o 7, já usei o 2. Eu não posso usar nem o 7 nem o 2 na minha terceira opção. Então, das 10 opções de algarismos que eu tenho, eu vou tirar quem eu já escrevi, que foram 2 opções. Então, eu tenho 8. Aqui eu escrevi aqui, eu vou agora tirar da minha opção de novo. Ou seja, eu vou fazer esse tipo de cálculo aqui. Eu vou sempre tirando uma opção, até chegar ao final. Bom, fazendo essa conta aí, a gente vai ter 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 1, né? 1 a gente não precisa se preocupar, não é? Nós temos então 3.024 vezes 1, 3.024, ok? Vamos lá. Exercício 4. Deixa eu subir um pouquinho a tela para vocês não se perderem. 6 pessoas desejam sentar-se num banco de 6 lugares. De quantos modos elas podem se colocar no banco? Olha só, o banco cada um vai ter o seu lugar no banco, né? Por mais que ele esteja enfileirado ou não, a gente supõe que ele seja um banco enfileirado, né? Ou um atrás do outro, ou um do lado do outro. Bom, como você quer organizar essas pessoas nesse lugar, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a permutação. Então, aqui basta a gente fazer a permutação de 6 elementos, né? Calculando, então, o 6 fatorial, que é igual a 6 vezes 5 vezes 4 até 1, né? Que é igual a 720. Então, a gente vai ter, vou colocar de vermelho para ficar mais bonitinho, 720 modos, né, de colocar essas pessoas ali. Bom, vamos para o exercício 5. Determine o número de anagramas formado a partir de cada uma dessas palavras. Gente, observe que nesse exercício, todas as palavras, perdão, têm letras distintas, né? República, letras não se repetem. Escolas, gato, lua, Pernambuco, não. Então basta fazer permutação sem se preocupar, permutação simples mesmo, né? Então na letra A vai ser a permutação de 3 letras, que é o 3 fatorial, que é igual a 6, tá? Então você tem 6 permutações. Na letra B, a gente vai fazer a permutação de quantas letras tem aqui? 4. Então é só calcular o fatorial de 4, que é igual bom, fatorial de 3 é 6, fatorial de 4 vai ser 6 vezes 4, então é igual a 24. Colocando o calculador aqui do lado para facilitar a nossa conta, já que eu não fiz a conta antes, tá? Bom, gente, 24. Letra C vai ser a permutação de 6, a gente já fez essa permutação hoje, né? Que é igual a 720, está ali em cima, então você tem 720 anagramas. Letra D, república. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alguém se repete? Não, né? Não se repete não. Então, permutação de 9 vai ser o 9 fatorial, que é igual a 362.880 anagramas. Você vê que isso aumenta absurdamente, né? Letra E. A palavra festa. A palavra festa tem 5 letras, né? Então vai ser a permutação de 5. Então vai ser fatorial de 5, que é 5 fatorial 120. Então nós temos 120 anagramas. E por fim, a letra F tem quantas letras? A palavra Pernambuco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Permutação de 10, né? Deixa eu só verificar uma conta aqui, gente. O fatorial de 9 é isso mesmo? É. Se o fatorial de 9 é 362.880 e o fatorial de 10 é o fatorial de 9 vezes 10, basta a gente colocar um zero ali, né? Então vai ficar 3.628.880
800. Tá? Bom, eu vou fazer agora do outro lado aqui da folha, da tela, porque a tela daqui da direita está cheia, né? Vamos retomar aqui o número 6. Número 6. 6. Um dado foi lançado, 6 está aqui, tá? Um dado foi lançado 4 vezes sucessivamente e as faces obtidas foram 2, 3, 5 e 6. Foram 4 faces obtidas, 4 faces diferentes, tá? Não necessariamente nessa ordem. De quantas formas distintas podem ter ocorrido a sequência desses resultados? Ó, pode ter ocorrido como 2, 3, 5, 6. Pode ter ocorrido como 5, 3, 2, 6. Né? E todas essas combinações aqui. O arranjo, né? A gente vai ver na aula de hoje, no próximo vídeo, que isso aqui são arranjos. Tá? Mas enfim, volta para cá. Basta a gente fazer a permutação desses 4 elementos. Então vai ser a permutação de 4 elementos, que é o fatorial de 4, porque os algarismos ali, os números são diferentes. Se tivesse alguém igual, a gente teria que fazer uma outra conta, tá? E aí, bom, fatorial de 4, nós já calculamos aqui do outro lado da tela, ó, igual a 24. Então você tem 24 formas, sequências distintas, ok? Número 7. Antes de iniciar a decisão do Campeonato Brasileiro de Vôlei, 6 atletas, vou marcar aqui para vocês, ó, 6 atletas, 2 preparadores físicos e 3 dirigentes de uma equipe posaram para uma foto, lado a lado. De quantos modos distintos esses profissionais podem aparecer, supondo que as pessoas de mesma função devem ficar juntas? Olha só, deixa eu... eu vou escrever, vou anotar aqui, para a gente poder ter espaço aqui, tá? Vou até apagar esse 7 aqui, vou botar ele aqui desse lado. A gente tem 6 atletas. Esse problema a gente vai fazer com mais calma, tá? Porque precisa... Ele é simples, mas vocês precisam entender a simplicidade dele, tá? 2 preparadores físicos, vou colocar 2 PF, tá? E 3 dirigentes. Beleza? Bom, a gente tem que fazer uma foto com eles alinhados aqui, né? Tem que colocar, então, vou colocar uma linha rosa aqui. Aqui é a foto. Tá? Isso aqui vai ser a foto deles. E aí, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que agrupar os 6 atletas, os 2 preparadores físicos, vou colocar P, que são 2. Deixa eu apagar aqui. P. E os 3 dirigentes. Eu tenho que agrupar. Então, aquela história, gente, lá da permutação, em que eu coloco... eu faço a permutação de elementos quando eu quero organizá-los em uma linha, né? Um colado do outro, um do lado do outro. Eu faço a permutação, né? Então, eu vou fazer a permutação dentro desse agrupamento de atletas. Eu vou fazer a permutação dos 6 atletas. Dentro do agrupamento de preparadores físicos, eu vou fazer a permutação de 2 pessoas. E dentro do agrupamento de dirigentes, eu vou fazer a permutação de 3 pessoas. Né? O que é esse P6, P2 e P3? São as 6 pessoas, atletas, um do lado do outro, depois as 2 um do lado do outro, depois as 3 um do lado do outro. Tá ok? Beleza. Então, basta multiplicar. Por que basta multiplicar? Porque eu vou estar voltando no princípio fundamental da contagem, né? Que fala o quê? Que fala sobre, na verdade, a disposição, né, dessas pessoas, desses grupos, na verdade, tá? Então vamos lá. Uma outra maneira
de eu interpretar e botar em prática essa multiplicação é falando assim: eu quero agrupar atletas e preparadores físicos e dirigentes. Esse E, o conectivo E, eu já devo ter falado, eu não lembro, na aula, ele tem a conexão com multiplicar em matemática, tá? E a gente vai ver isso na aula de hoje, teórica, daqui a pouco, no próximo vídeo, que eu falo sobre esse conectivo E com mais atenção, tá? Bom, então o que vai acontecer? Eu vou pegar esse P de 6, multiplicar com esse P de 2 e multiplicar com esse P de 3. Então isso aqui são os agrupamentos de atletas, preparadores físicos e dirigentes. Mas se você observar, deixa eu pegar aqui. Se você observar, esse grupo aqui, eu vou até pintar um de cada cor, né? Esse e esse, eles podem estar, esses grupos podem estar em posições trocadas, né? Porque ele não fala aqui, à esquerda tem que estar os atletas, à direita os dirigentes e no meio os preparadores. Eu posso fazer essa alternância desses grupos, né? Trocar a posição, colocar o dirigente à esquerda, o atleta no meio e os preparadores físicos à direita. Ou seja, eu vou fazer a permutação dos grupos. E nessa multiplicação aqui, eu estou separando, né, essas pessoas em grupos, em locais, tá? E quando eu multiplico pela permutação de 3, eu estou fazendo o quê? A permutação dos grupos. Então eu vou indicar aqui de rosa o que é a permutação de cada um. Esse 6 é a permutação dos atletas. Esse 2 é a permutação dos preparadores físicos. E esse 3 é a permutação de quem? Dos dirigentes. E esse 3 aqui vai ser a permutação dos grupos. Gente, estou falando permutação, mas o que é permutação? É a organização, é a disposição desses elementos, tá? Bom, fazendo conta, o que a gente tem aqui? A gente tem o fatorial de 6 vezes o fatorial de 2 vezes o fatorial de 3 vezes o fatorial de 3 novamente. Para facilitar a nossa conta, eu vou fazer uso da minha calculadora. Na verdade, fatorial de 6 é 720, o fatorial de 2 é 2, o fatorial de 3 é 6, e lógico, o fatorial de 3 também é 6. Então vai ficar 51.840 maneiras de dispor essas pessoas dentro desse protocolo falado, tá? Ou seja, pessoas reunidas juntas, né? Ok? Se tiver alguma dúvida nessa explicação, gente, me chama no WhatsApp que eu faço na aula ao vivo, que a gente vai ter aula ao vivo, eu repasso essa questão e enfim, formo outras, porque ela é a cara do Enem, tá? Ela vale a pena a gente estar atento a esse tipo de raciocínio, porque no Enem, enfim, né? Não é calcula a permutação de lua, por exemplo, tá? Bom, vamos ao número 8. Número 8 aqui. Numa mesa de bilhar, há 4 bolas vermelhas, aqui, 3 bolas brancas, 2 amarelas e uma verde.
encostadas umas nas outras, em linha reta. Caiu. De quantas maneiras podemos dispor essas bolas obtendo coloridos diferentes? Pedro, por que você não fez assim na número 7? Por quê? Porque na número 7 eu estou falando que eu quero as pessoas do mesmo profissional, de mesmo tipo de profissional, de mesma função, aliás, juntas. Aqui eu não estou colocando as bolas de mesma cor juntas, tá? Inclusive, ele está perguntando assim, ó, de quantas maneiras podemos dispor essas bolas obtendo coloridos diferentes. Então eu posso colocar um vermelho, um amarelo, vermelho, vermelho, verde, amarelo, vermelho, vermelho, tá? Ou seja, é só fazer a permutação de quantas bolas? 4 mais 3, 7, mais 2, 9, mais 1, 10. Né? E em cima as repetições. 4, 3, 2 e 1. Deixa eu ampliar aqui para a gente ficar com esse espaço aqui. Vamos lá, vai ficar então assim, ó. Vai ficar o fatorial de 10 em cima. E embaixo o fatorial de todas as repetições. Na verdade, gente, eu coloquei 1 ali, mas eu nem precisava, né? Porque 1 não é repetição, 1 é 1, né? Então, deixa eu apagar esse trem aqui. E esse aqui também. Escrever bonitinho. Dica: alguns alunos me procuraram no privado, no WhatsApp, mostrando essa conta. Eu falei que estava certo, mas eu vou ensinar uma maneira mais fácil de fazer, tá? Uma que você vai simplificando um monte de coisa. Primeira dica: quando tiver uma divisão entre fatoriais, abre o fatorial de cima até o maior fatorial de baixo. Qual é o maior fatorial de baixo? 4, 3 ou 2? 4. Então eu vou abrir 10, eu vou abrir até o 4. Então 7, 6, 5, fatorial de 4. E o fatorial de 4 eu não abro, mas eu abro os outros fatoriais. 3 vezes 2, bom, vezes 1, vezes 2, vezes 1, né? Vamos lá. Vou cortar aqui, ó. Esse 4 fatorial cancela com esse 4 fatorial. E 3 vezes 2 é 6. Aí sim, a gente faz 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 5. 25.000 e 200. Ok? Coloridos diferentes, né? Número 9. Em um torneio de futsal, um time obteve 8 vitórias, 5 empates e 2 derrotas nas 15 partidas disputadas. De quantas maneiras distintas esses resultados podem ter ocorrido? Gente, é só fazer permutação desses, né? Só fazer permutação desses valores, desses resultados, que vai ficar permutação de 15 com quais repetições? 8 repetições para vitória, 5 repetições para empate, 2 derrotas e só. Vamos lá, fazer aqui. Vamos lá. Fatorial dos 15 elementos no numerador. E embaixo, fatorial das repetições sendo multiplicadas. De novo, vou abrir o fatorial de 15 até o fatorial de 8. 10, 9, 8 fatorial. O 5 eu vou abrir, né? Então vai ficar 5, 4, 3, 2, 1 e o 2 eu também abro. Vamos sair cortando.
Fatorial de 8 com fatorial de 8 corta. Quanto é 5 vezes 2? 10. 4 vezes 3? 12. E esse 2? O único par que sobrou aqui, né? 14 dividido por 2, 7. Fazendo a nossa conta, nós temos que 15 vezes 7 vezes 13 vezes 11 vezes 9 é igual a 135.135. Número bonitinho, né? Então você tem aí essa maneira desses resultados serem apresentados, quantidade de maneiras que são apresentados. E a número 10 é a questão mais fácil da aula. Não, mais fácil tiveram outras também, confesso. Vamos lá. Uma agência de turismo vende pacotes para as cidades históricas de Minas Gerais. O passageiro deve escolher entre o tipo de transporte, que é rodoviário ou aéreo, a categoria do hotel que se hospedará, turística superior, primeira ou luxo, e opcionalmente contratar um seguro viagem, que são duas opções, básico ou clássico. De quantos modos distintos os pacotes poderá ser contratado sem incluir o seguro viagem? Bom, então você vai escolher tipo de transporte, categoria do hotel e só, né? Só isso. Ou seja, são duas opções para o tipo de transporte e são 4 opções para a categoria do hotel. Ou seja, 8 modos. Letra B. De quantos modos distintos o pacote poderá ser contratado, agora incluindo o seguro viagem? Vai ser o 2 vezes o 4 vezes 2, que são os tipos de seguro viagem. Eu vou colocar aqui só para vocês não se perderem. 2 vezes 4 vezes o próprio 2, que vai dar 16. Ok? E assim a gente encerra a parte de correção dos exercícios. E vocês aí, alunos do terceiro ano, vão prosseguir para a aula teórica de hoje, que é a continuação dessa aula de análise combinatória. Até logo, ou até a próxima.